boa noite, a paz. Nós estamos chegando para meditar na palavra, para estarmos juntos. Não é muito tempo não, mas é valioso, é produtivo. Eu amo a palavra, acredito que vocês que sempre chegam por aqui também amam a palavra de Deus. E a gente vai pedir a Deus que fale ao nosso coração. Primeiramente, deixa eu ver aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite. Daniel está dando boa noite. Graça e paz. Boa noite, Daniel Santiago. A Shirley chegou. O Chauan também. Eu estava reclamando. Pensei que vocês não iam aparecer, Shirley. Chegou a Shirley, chegou o Chauan. A Obreira Branca já botou aqui. Boa noite, estou ligada. A Obreira Raimunda Mesa, cheguei atrasada. Nem tanto. Boa noite. A minha irmã Conceição Ribeiro já chegou por aqui dando boa noite. A Dilce não podia botar uma outra imagem, já botou um gatinho. A Dilce que cria 99 gatinhos na casa dela. É a mãe do Dart. Né, Dilce? Mãe do Dart. A Obreira Raimunda Rodrigues também já está dando boa noite aqui. Tem o Riquel Viluan está dando boa noite, pastora. Eu vou dar uma de educada aqui. Boa noite, Riquel. Vou dar uma de educada com o Riquel. Dona Concita Carvalho, mas eu acho que não é Dona Concita, eu acho que é o seu Elvis. Bota aí, é seu Elvis? A Graciane chegou. Botou boa noite, pastora. Boa noite, Graciane. De Porto Franco, direto para a cidade de Timbiras, Maranhão. Aleluias. E eu acho que não é a irmã Concita não, eu acho que é o seu Elvis que está aí, meu amigo Elvis. Vamos para a palavra de Deus. Eu quero meditar com você a mãe do Dart. Olha, sabia, seu Elvis, eu sabia. Bem-vindo, meu amigo, feliz demais de ter o senhor aqui, muito feliz, viu? Diz que tu não encontrou nenhum gatinho preto para te colocar aqui, não, Dart é preto. Vamos lá? Eu quero pedir para você me ajudar a pedir a direção divina para a gente meditar em 2 Samuel, capítulo 16 e 17. Pode ser? Você pode me ajudar nessa oração? Aí onde você está, inclina a tua cabeça e fecha os teus olhos. Nosso Deus Santo, maravilhoso, nós estamos aqui clamando pela tua misericórdia. Libera sobre a nossa vida o teu perdão. Também nós liberamos o perdão para quem quer que seja. O nosso coração nesse momento seja lavado, purificado, para que a tua palavra possa penetrar, Senhor, e possa nos ajudar a mudar, a ser cada dia melhores, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu coloco a direção dessa live em tuas mãos e peço ao Senhor que ao término nós possamos estar bem alimentados pela palavra da verdade. Eu te agradeço, porque essa oração é feita em nome de Jesus. Aleluias. É o Darth Vader. Isso é um filme, né? É um filme, né? Darth Vader. É, o Darth Vader. Eu pensei que era só Darth, mas ele tem sobrenome. Para mim que era só o nome. Mas tem nome e tem sobrenome. Não é fraco não, Darth. Para mim que ele só tinha nome. 2 Samuel, capítulo 18 e 17. Deixa eu comentar algumas coisas, fazer uma introdução aqui com você. Davi pecou. Quando Davi pecou, as consequências do pecado dele foram gravíssimas, muito graves. Suscitou mal de dentro da casa dele. Até para deixar mais claro, Davi, ele destruiu a casa de Urias, e o próprio Deus destruiu o lar de Davi. Urias, que era alguém fiel, não era judeu de nascimento, mas alguém que chegou, se prontificou no exército de Davi e se tornou alguém muito fiel ao povo de Israel, muito fiel a Davi, muito fiel à pátria que ele recebeu como sua também. E história, né, conhecida, Betseba estava tomando banho com uma certa negligência
porque algumas mulheres, né, como diz o ditado, os homens gostam de olhar, as mulheres gostam de ser olhadas. Assim diz o ditado. Davi olhou, desejou, foi alertado. Essa mulher, ela é casada, e ele ignorou o alerta. Nesse momento, irmãos, tomado, alucinado pelo desejo, pela tentação, né? Ele perdeu o juízo, porque é isso que a tentação faz com a pessoa, e ele pede que vá buscar Betseba, porque alguns líderes acham que pela posição pode fazer o que quiser. Davi era o rei, era o líder de uma nação. Por ser o líder, por ser o chefe de uma nação, ele achava que ele podia fazer o que quisesse. Cometeu o pecado. Nós vamos falar aqui sobre alguém, Betseba, casada com Urias. Urias, filho de Eliam. Eliam, filho de Aitofel. Urias e Eliam faziam parte dos valentes de Davi. Estavam ali no exército de Davi. E Aitofel, esse pegou um cargo no reino, era um homem de Deus. Antes de Salomão, foi o homem mais sábio da face da terra. Na época, Salomão ainda não existia. Então, Aitofel era o homem mais sábio da face da terra. Eu vou falar com você sobre a amizade. Amizade e lealdade. Então, quando Aitofel chega no palácio, o cargo dele é mais elevado. Ele se torna conselheiro do rei. Por estar tão perto do rei e por ser um homem de Deus, mais do que conselheiro, se tornou amigo do rei, amigo íntimo. Isso a gente encontra lá no Salmo 55, provavelmente a gente vai lá depois. E quando Davi, ele peca, ele destrói a casa de Urias, que Betseba é neta de Aitofel, neta. Com isso, ele planeja, eu quero deixar bem focado isso, irmãos. Davi, um homem de Deus, o melhor rei de Israel. Se você disser que Davi não é homem de Deus, é porque você não acredita em Jesus Cristo. Mas um homem de Deus, segundo o coração de Deus, a ponto de Jesus deixar chamar a raiz de Davi, filho de Davi, e a promessa de Davi, que o Cristo, que o Messias seria o rei eterno, surgiria exatamente de Davi, da família de Davi, descendente de Davi. Mas um homem de Deus como Davi, alucinado pelo pecado e pela tentação, foi capaz de planejar, de arquitetar um dos piores planos que a gente pode conhecer. Ele planejou o adultério, a mulher engravidou, a cabeça de um homem de Deus foi capaz, porque o pecado, ele enlouquece uma pessoa, o pecado, ele derruba uma pessoa, ele humilha, o pecado, ele destrói tudo de bom que a pessoa pode ter. Davi, alucinado pelo pecado, ele é capaz de arquitetar, de planejar, de passar, acredito eu, que uma noite inteira planejando coisas, planos malignos. E aí a mulher engravidou. Primeiramente ele planejou o adultério, a mulher engravidou. Então o que ele faz? Ele manda buscar o marido de Betseba, dá para ele férias, né, alguns dias de folga, do nada. Gratificação, vai para casa, vai descansar. Urias, fiel, não somente a Davi, mas fiel também ao exército, aos seus companheiros. Não posso descansar, meus companheiros estão na guerra, correndo risco de vida. Como eu poderia ficar em casa e desfrutar da minha esposa? Tem aí algo que eu não vou entrar no mérito, né? Que provavelmente Betseba podia até sentir a falta do marido dela, que às vezes tem marido que tem mais fidelidade e mais dedicação ao trabalho do que a esposa. Também não quero entrar aí. Não quero. Chegou a Paula Silva aqui dando boa noite. A Maria Helenice, boa noite, minha querida. É a obreira Lenice, boa noite. E a Paula Silva, boa noite, Paula. E
mandou trazer. Quando ele deixa Urias ir para a casa dele, ele acorda, Urias não foi para casa, passou a noite ali na porta do palácio. Deu ruim. Davi, e agora, o que eu vou fazer? A cabeça, alucinado pelo pecado, ele começa a pensar um outro plano, e aí ele coloca uma carta na mão de Urias e envia ele para a guerra. Na carta pedia para que o comandante colocasse Urias na frente da guerra, no lugar onde a guerra era mais intensa. E quando Urias está lá, os soldados tinham o costume de um proteger o outro, mas como era a ordem de Davi, deixaram Urias sem proteção, morreu. Culpa de Davi. Olha de um homem de Deus. Olha o que pecado faz com a pessoa. Olha como a pessoa dominada pelo pecado, como a pessoa que não resiste à tentação, porque resistir é uma dádiva de Deus. Desde o princípio, Deus falou para Caim. Aí novamente o apóstolo Tiago, ele vem na mesma direção, vem no mesmo ensinamento, resistir ao diabo. Resistir. E quando a pessoa não resiste à tentação, quando ela se entrega, ela é capaz de arquitetar planos malignos, os piores possíveis. Com isso, Urias morreu, Betseba ficou viúva, foi um grande sofrimento para a família toda. É impossível esconder um pecado como Davi pensou que ia esconder. Mas esse homem, Aitofel, era um homem inteligentíssimo, muito sábio, um homem de Deus. Quando ele entendeu o que havia acontecido, irmãos, ele ficou triste, ele ficou revoltado, na verdade, ele ficou magoado com Davi. Amigos, não somente era conselheiro de Davi, mas era amigo íntimo. Deixa eu pegar aqui alguns versículos com você. Quando Absalão, deixa eu comentar mais alguma coisa aqui. A irmã Lourdes está dando boa noite. Boa noite, irmã Lourdes. Quando o filho de Davi, consequências do pecado de Davi, consequências onde um irmão estupra, violenta a irmã, acontece um incesto na mesma família. Depois Absalão mata o irmão Amnon, foge, fica desterrado da sua pátria. Depois volta, depois de uma grande trama, volta e começa a tramar para tomar o reino do pai. Absalão vem, engana todo o povo, consegue afugentar o seu pai Davi. Para a gente poder começar a ler, Davi, quando sai fugido, porque ele não quer enfrentar o filho, afinal de contas, embora o que o filho está fazendo é errado, mas é filho dele, e também não quer que as pessoas que estão com ele corram risco, porque afinal de contas vai se iniciar uma guerra sangrenta, Davi contra o próprio filho, tudo consequência do pecado, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. Davi foge e Absalão ocupa o lugar de Davi, senta no trono. Aitofel fica com Absalão, porque ele quer ficar, porque dentro dele existe aquilo que Hebreus capítulo 2 diz, uma raiz de amargura, porque quando Davi pecou, Aitofel não confrontou, não brigou com Davi, não falou nada, simplesmente guardou com ele, guardou aquilo com ele. E aí fica também Uzai, que Uzai é amigo de Davi. Ele queria ir, mas Davi disse assim: não, você fica, já que Aitofel está contra mim, fica. E Deus vai te usar para confundir o conselho de Aitofel. Vamos ler aqui? Algo que eu quero pegar com você, do capítulo 16, é o versículo 23, que diz assim, olha: o conselho de Aitofel, o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Na verdade, não só para esses dois. Você vê que tanto para o pai como para o filho, as duas gerações, mas todas as pessoas admiravam esse homem, porque ele aconselhava e ele estava sempre certo. Eu quero até frisar isso. Ele estava sempre certo. Aitofel estava sempre certo. Ele realmente era um homem muito inteligente, muito sábio. E quando ele falava,
estava tão certo, as coisas aconteciam exatamente como ele aconselhou, e as pessoas ficavam admiradas, vendo como Deus usava aquele homem, e dizia, é como se fosse a própria palavra de Deus. Quando a gente pede conselho a Aitofel, é como se nós estivéssemos pedindo conselho para o próprio Deus. E esse homem tão usado, tão abençoado, irmãos, poderia se tornar para sempre esse homem abençoado, mas quando você deixa uma raiz de amargura criar espaço, tomar espaço no seu coração, aí as coisas mudam. Aí começa a falar coisas que não são corretas, pode até ser sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus, a graça de Deus, ela se afasta da pessoa. Está lá, volta a dizer, está lá em Hebreus capítulo 12. Não deixando que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, por ela muito seja arrastada. Ela privando da graça de Deus, ela priva a pessoa. A raiz de amargura, a mágoa, ela priva a pessoa da graça de Deus. E uma pessoa privada da graça de Deus, ela fica sem a direção de Deus. O que fica com ela pode ser uma inteligência, uma sabedoria, porém não é divina. E a sabedoria humana, ela é demoníaca, já diz o apóstolo Tiago, né? Ah, Dona Euzilu chegou. Boa noite, Dona Euzilu. Boa noite. Bem-vinda, querida. Apareceu por aqui. Então ele dava conselhos e as pessoas ficavam admiradas. Olha a história desses dois amigos, Aitofel e Davi. Eu já, antes de continuar, já vou falando uma coisa para você. Qualquer relacionamento, para ser duradouro, é necessário haver perdão. Sem perdão, nenhum relacionamento é duradouro. Tanto faz amizade, como de amor, como de casamento. Se você não é uma pessoa disposta a perdoar, eu vou colocar duas coisas aqui: a maturidade e um coração decidido a perdoar. Coração disposto a perdoar. Se a pessoa não é madura e não tem disposição para perdoar esse relacionamento, então nunca vai ter um relacionamento de amizade com ninguém. Duradouro, não. Nem com qualquer outra pessoa. Fomos criados para nos relacionar primeiramente com Deus, mas também com o nosso semelhante. E para nos relacionar com o nosso semelhante, é preciso ter um coração disposto para perdoar. Até lembrando que nós falávamos outro dia, digamos, eu também já machuquei algumas pessoas. Se você perguntar para mim, a senhora fez de propósito? Não, irmãos, é porque a nossa natureza, desde o princípio, desde quando nós saímos do ventre da nossa mãe, a nossa natureza é pecaminosa. Já diz Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. É que nós erramos mesmo, falhamos com as pessoas falham conosco. O importante, irmãos, é você não guardar. E Aitofel guardou aquilo com ele. O tempo não cura. As pessoas precisam entender isso, que o tempo não cura. Vamos continuar aqui para a gente poder entender. No capítulo 17, versículo 1, disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei, perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto estiver cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei, farei voltar a ti o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Deixa eu comentar isso com você. A inteligência de fato, inquestionável. E ele diz assim: olha, Davi está fugindo. E ele diz assim: me permite. Ele fala para Absalão, que ocupou o lugar de Davi. Agora Absalão é rei. E ele diz assim: me permite pegar 12.000 homens, aproveitar enquanto Davi está cansado. E ele está despreparado. Se você for pegar a história, as guerras, muitas pessoas venceram nas guerras por pegar o exército inimigo em assalto, despreparado. Então está aí o conselho de Aitofel. Poderia ser um conselho para o bem, mas agora é um conselho para o mal, porque a boca fala do que transborda o coração. O coração de Aitofel agora tem amargura. Ele que tantas vezes aconselhou Davi e que foi responsável pelas vitórias, algumas vitórias de Davi, abaixo de Deus, foi quem dava a vitória para Davi. Mas Aitofel, como conselheiro, sempre deu conselhos certos.
falava palavras certas, aconselhava da maneira correta, mas agora o coração dele tem uma amargura, tem uma mágoa, tem uma ira daquilo que Davi foi capaz de fazer. Sabe o que ele se sente? Ele se sente afrontado. É como se Davi não teve consideração com ele. E eu vou falar para você que ele está certo. Aitofel está certo, eles não eram amigos. Davi não teve consideração com Aitofel. Se eles eram amigos íntimos, está lá no Salmo 55, que eles eram amigos, irmãos, não só como conselheiro, e além disso, íntimos, a ponto de compartilhar deveres devocionais e junto à casa de Deus. Companheiros de atividades devocionais, os dois, e na casa de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus. Tem coisa melhor do que você ter uma amizade onde você compartilha deveres devocionais? Não, você cultivar uma amizade é uma tarefa demorada, porque até pegar confiança, mas é maravilhoso você ter amigos que te incentivam a buscar Deus, que compartilha com você os teus deveres devocionais, que você pode pedir oração, que você pode falar das tuas lutas, mas isso é maravilhoso. E era isso que eles dois eram, esse tipo de amizade. Aitofel se sentiu desconsiderado, afrontado. Davi não teve consideração com ele. Ele está certo. Porém, ele está errado em guardar, porque o tempo não cura. Já que eles eram amigos, está certo que ele é o rei. Com o rei não se fala de qualquer forma. É preciso ter um respeito para com o rei. Mas o certo é você chegar e falar com a pessoa. Isso é uma questão de maturidade e é uma questão também da palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala em Mateus capítulo 18, no versículo 15, ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, fala diretamente com teu irmão. Deixa eu comentar isso com você. Chegou a Luciana. Boa noite, Luciana. Fala diretamente com teu irmão, tanto em Mateus, fala sobre isso, Mateus capítulo 18, como também em Provérbios capítulo 25, versículo 9, diz assim: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Coloco isso como maturidade e como também consideração com a palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Mas essa questão de guardar, esperar as coisas se ajeitarem, aqui está um exemplo que isso não funciona, irmãos. O tempo não apaga, tá? O tempo não resolve nada. E o que muitas pessoas fazem é trazer outras pessoas para resolver. É o que eu sempre digo, né? Uma pessoa amargurada, uma pessoa magoada, ela tem o costume de trazer outras pessoas para o seu poço de mágoa. Sabe o que geralmente se faz? Muitas pessoas estão ocupando seus pastores, as suas pastoras, seus líderes, ocupando eles, que eles poderiam estar ocupados, preocupados em ganhar alma. Sabe o que estão fazendo? Atendendo fuxiqueiros no escritório, porque chega para falar que fulano fez, que fulano falou, que não sei o que. O senhor viu o que fulano botou lá na rede social? Olha, ciclano que um dia teve com a gente, colocou lá, fez isso. Irmãos, se você tem alguma coisa contra alguém, chega, fala diretamente com a pessoa, confronta o teu próximo. Não gostei. Isso é maturidade. Esse negócio de fuxico, de fofoca, isso não agrada a Deus, e Deus odeia essa atitude de colocar, de suscitar contenda entre irmãos, colocar um contra o outro. Chama, não gostei do que você fez, naquele dia que você falou, eu fiquei sabendo disso, eu quero saber se é verdade. O que você disse, eu não gostei, a maneira como você se comportou. Falar, mas quando você coloca para fora, quando você fala, naquele momento ali, pode ser extremamente desagradável. Você discute, você fala coisas, você ouve coisas, mas também é um passo importantíssimo para acelerar a cura interior. Ah, tá. A Luciana está dizendo: já estamos aqui desde o louvor.
Exatamente, dona Elzilu. É isso que a senhora está colocando aqui. Temos que ser sinceros. E quando a pessoa ela é sincera, irmãos, ela fala a verdade, seja com o rei, seja com o pastor, seja com o que foi. Ah, mas o pastor fez. Chega para ele, irmãos, fala. Por experiência própria, já fiz isso. Na época, eu era obreira, chamei meu pastor e disse assim: olha, é isso, isso e isso. Irmãos, que bênção. Posso falar para você, é maravilhoso quando você coloca para fora, quando você se lava. Você pode até, eu volto a dizer, o momento não é agradável quando você fala, mas isso também é questão de maturidade. Não tem nada pior do que você se relacionar com pessoas imaturas, infantis, pessoas que se aborrecem com qualquer coisa, ficam chateadas, magoadas. Sabe o que ela faz? Ela às vezes se afasta, ela às vezes fica diferente com você. Tem pessoas até, né, que ficam falando, né, por alto, falando por detrás. Comenta como nada pior do que você lidar com pessoas imaturas. Pessoas imaturas, elas se machucam com qualquer coisa. Eu até costumo dizer um exemplo, costumo falar um exemplo em que Jesus, ele disse assim: olha, eu não escolhi 12, não vos escolhi no número de 12, mas um de vocês é diabo. Nesse momento você não vê um falando para o outro: será que ele está falando comigo? O outro dizendo assim: eu acho que ele está falando comigo. Não. Mas hoje em dia tem pessoas que são tão sensíveis, tão crianças na igreja, que você tem que ter todo o cuidado na hora de falar. E nem Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Não pude falar como a espirituais, porque vocês são carnais. Elas são tão sensíveis que você fala, ela já está achando que você está falando com você. Eu acho que o pastor falou comigo, eu acho que a pastora falou comigo, eu acho que fulano está me olhando, não sei o quê. Não seja maduro. Se alguma coisa te ofendeu, fale. O erro de Aitofel foi não falar, foi não colocar para fora aquilo que estava dentro do coração dele. Vamos continuar aqui. Qual é o versículo, Jesus? Só comentar rapidinho que nós acabamos de ler. O conselho dele está certo. É incrível como esse homem estava sempre certo. E até quando ele se sente ofendido por Davi, ele está certo. O problema é guardar a ofensa. A ofensa não pode criar raiz no nosso coração. Ele se ofende, irmãos. Você nunca se ofendeu? Eu já. Perdi a conta. A gente se ofende. O problema é você guardar a ofensa no coração. Se ofender, liberar perdão. Se for o caso, você resolve com a pessoa, chama, fala, resolve, mas libera o perdão. Jesus, ele fala também o seguinte: chama o teu irmão. Se ele pecar contra ti, fez algo que você não gostou, te ofendeu, te prejudicou, chama ele, confronta ele. Se ele se arrepender, se ele se humilhar, pedir perdão, tu ganhaste o teu irmão. Não é melhor? Não é melhor do que você sair magoado, sair comentando: fulano fez, ajudei tanto, olha, quando mais precisou, eu ajudei. Não fala o que está dentro do teu coração. Guardar. Você já viu coisa pior do que uma mulher? Não tem. Pior do que uma mulher guardar nada do marido e ficar dias sem falar com ele, morando dentro de casa, passando pelo olho, sem falar. Sabe por quê? Porque tem coisa guardada no coração. Você não está entendendo que o prejudicado da história é você que guarda a mágoa? Não falávamos isso no vídeo, acho que há uns 2 vídeos atrás, que Deus, ele não recebe, você não recebe o perdão de Deus se você não libera o perdão. Não recebe. Para onde vai sem o perdão de Deus? Aonde vamos sem o perdão de Deus? Não vamos muito longe, né? Então ele dá um conselho maravilhoso: olha, Davi está cansado, me permita pegar 12.000 homens, eu vou aproveitar, enquanto ele não pode, enquanto ele não tem tempo de fortalecer as mãos dele para peleja. E aí eu mato ele, o povo que está com ele só fugiu por causa dele, o povo volta, só Davi, só quero Davi. Olha a mágoa se revelando, porque um dia a mágoa se revela, né? Um dia a mágoa se revela, e quando ela não se revela, ela mata por dentro. Mulher, bota isso para fora, chama o teu marido, conversa com ele. Se você ficar guardando isso, você vai estar se matando por dentro, vai estar se destruindo, cada dia descendo mais ao fundo do poço. Marido, conversa, chama ela para conversar.
Chama o teu irmão, chama a tua irmã. Nada de ir no escritório de pastor, chama o teu irmão. Não é quando tá falando mal da vida dos outros, irmão. Isso aí não é correto, não. Mas Davi, que havia cometido o pecado, que eu volto a dizer para você, assustador. O que Davi fez foi algo assustador. Maquinar aquelas coisas, a cabeça de um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, maquinar, preparar, arquitetar um plano tão maligno desse. Errou, pecou. Mas, apesar disso, lembra do que eu falei para você também? Vou repetir. Não fale mal do teu irmão por causa do pecado que ele cometeu ontem. Você não sabe o que houve entre ele e Deus essa noite. Exatamente. Davi era rápido para errar, mas muito mais rápido para se arrepender. Davi se arrependeu, se humilhou perante o Senhor. Deus não deixou que o pecado de Davi ficasse sem castigo, sem punição. Davi, como filho, teve punição gravíssima. Deus tratou com Davi. Davi estava sendo tratado por Deus. Mas às vezes o nosso mal é não deixar Deus tratar com as pessoas. Eu sempre digo, Deus sabe muito bem lidar com as suas criaturas. Nós não sabemos, mas tem pessoas que acham que ela tem que resolver, que ela tem que fazer, porque fulano tem que pagar, não pode ficar desse jeito. E eu acho interessante é que geralmente uma pessoa magoada, quando dói, quando ela está sofrendo, você sabe qual é o desejo dela? É ver a outra pessoa passar, sentir o mesmo que ela está sentindo. Sentir pelo menos a metade do que ela está sentindo. Só que isso, muitas das vezes, está destruindo é quem guarda a mágoa e o ressentimento. Deixa eu voltar aqui. No versículo 4. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciões de Israel. O conselho era bom, mas no versículo 5, diz porém Absalão: chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este falou dizendo: desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Absalão chamou Uzai e disse, né? No versículo 7, então disse Uzai a Absalão. Olha a inteligência de Uzai também, irmãos, olha só. O conselho que desta vez não é bom. Eu acho interessante como ele chega falando, né? Ele não chega, não, ele diz assim, olha, o cara é sempre muito inteligente, muito sábio, mas dessa vez eu não concordo com ele. É a única vez que eu não concordo com ele. Ele continua dizendo, no versículo 8. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e os seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em algum outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Conselho de Uzai. No versículo 10: então até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. O conselho de Uzai também era bom. Uzai disse assim: não, dessa vez não é bom. Tu sabe que teu pai é valente, as pessoas que estão com ele é valente, então eles devem já estar à espreita. Davi com certeza não está com o povo, ele deve estar escondido em alguma cova, acuado, porém pronto para atacar. Se um dos teus homens cair e essa notícia se espalhar que um dos teus homens morreu, todos os outros desmaiarão de medo, ficarão atônitos, ficarão sem ânimo para a luta. Versículo 11, 12.
Então iremos a ele em qualquer lugar. É o 11. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, uma multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará e nenhum dos seus homens com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas aquela cidade e arrastará luemos até os ribeiros, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. No versículo 14, então disseram Abisalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois porque, aqui está a resposta, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobrevivesse contra Abisalão. Eu quero comentar isso aqui com você. Que coisa, Jesus, que lindo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Seu Edilson chegou. Seu Edilson, eu peguei o senhor aqui no mico. A Miriam está rindo aqui, tá rindo. Boa noite, seu Edilson, boa noite. O senhor colocou bom dia, seu Edilson, é boa noite. Mas o senhor está igual a mim também. Ultimamente eu estou assim. Quando eu chego de noite eu dou bom dia. Quando eu chego bom dia eu dou boa noite. E olha só que coisa maravilhosa. Ei, preste atenção comigo. O que nós falávamos no começo? Pecado de Davi, irmãos, horrível. O que ele fez? Irmãos, que coisa tremenda para um homem de Deus, para um rei, para um líder agir daquela forma. Não, pelo amor de Deus, um líder planejar um adultério, um assassinato de alguém íntegro, de alguém leal ao exército, que não fez nada, uma pessoa inocente planejar, porém, confrontado por Deus, Davi se arrependeu. Enquanto Aitofel está alimentando a sua mágoa, depois de um arrependimento, Davi colhendo as consequências do pecado, mas Deus está cuidando de Davi. Mas Deus está cuidando de Davi. Davi orou, está lá no Salmo 55, eu nem vou lá com você. Davi orou: ó Senhor, confunde os conselhos dos meus adversários. Porque o Salmo 55, ele é relacionado ao que nós estamos lendo aqui, tá certo? Então ele diz: ó Senhor, confunde os conselhos dos meus adversários. Deus ouviu a oração de Davi. Por que ouviu a oração de Davi? Porque embora Davi tenha cometido pecados horríveis, Davi se arrependeu. Enquanto Aitofel está ali alimentando a amargura e o coração dele impedido de se relacionar com Deus, porque o coração dele está em ferro. E Deus está cuidando do seu servo, cuidando de Davi, embora tenha cometido pecado. Olha, aqui está botando: que é isso, pastora? Está pregando para mim hoje, é? Credo, kkkk. Aleluias, obrigada. Mas largue minha vida de mão. Jesus. Fica aí, que tá só no comecinho. Fica aí, hoje a gente vai ficar aqui até pelo menos umas 2 horas, eu libero vocês. 2 horas da madrugada a gente vai para casa, a gente vai embora. Um coração contrito, exatamente, Dona Eusílio, coração contrito, e Deus não resiste. Davi, volta a dizer, a pressa para pecar, ele era uma pessoa apressada para pecar, mas muito mais apressado para se arrepender. E quando a pessoa se arrepende, quando ela se humilha a Deus, não resiste o coração quebrantado, não resiste. Então o conselho de Aitofel foi confundido porque Deus ouviu a oração de Davi. Não tem nada melhor do que Deus ouvir as nossas orações. Me fala se tem coisa melhor do que Deus ouvir as nossas orações. Quer saber que Deus está ouvindo as nossas orações, está cuidando da gente. Para você desfrutar disso,
dessa ligação direta com Deus e do cuidado de Deus, você precisa ter o coração lavado contra a mágoa, contra ressentimento. Não importa o que as pessoas fazem, os males que as pessoas nos fazem, nós não podemos perder a comunhão com Deus por causa da ignorância, por causa do erro das pessoas, de maneira nenhuma. Qual é o versículo, Jesus? 13? 15. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdote, assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo, deixa eu pular isso daqui, tá? Vou só comentar com vocês. Uzai, sabendo que Absalão, tá? Filho de Davi, porém, na família de Davi, alguns filhos nunca se converteram e outro, no caso de Salomão, se desviou da presença de Deus, né? Se afastou. Mas, olha que legal, olha que bacana. Alguns filhos de Davi nunca se converteram. Teve o caso de Salomão, que até se converteu, foi um momento de Deus, no final da sua vida se afastou do Senhor por causa dos seus amores, entre aspas, né? As coisas estão acontecendo, o filho de Davi se levantando contra ele. As coisas na vida de Davi não iam bem, sabe? O resultado, as consequências do grave pecado dele, porque o pecado de adultério é gravíssimo, gravíssimo, o pecado de adultério é gravíssimo. E o pecado de assassinato também é gravíssimo, matar uma pessoa também é gravíssimo. Mas apesar do pecado de Davi, Davi se arrependeu, recebeu o perdão de Deus. As consequências estão em volta de Davi, mas o coração dele está limpo para com Deus. Ele continua fazendo hinos, cantando hinos e fazendo salmos. Davi continua louvando a Deus, fazendo salmos maravilhosos. As coisas estão acontecendo, mas ele voltou para a comunhão com Deus. Voltou, e isso é o que é importante. Enquanto outras pessoas estão preocupadas com o Davi da sua vida, está preocupada com fulano que te machucou, talvez fulano está desenrolando a sua vida, está progredindo, está prosperando. Enquanto isso você fica preocupada com os pecados de fulano, porque fulano teve coragem de fazer, porque não sei o que, você nunca imaginou, porque você está decepcionado. E aí, enquanto você tem fel dentro de si, a amargura, mágoa, guarda ira por causa do pecado de outra pessoa, talvez a pessoa já recebeu o perdão de Deus e está muito bem no relacionamento, está muito bem na vida financeira. Enquanto isso você fica com a vida amarrada. Deixa Deus cuidar do teu Davi. Deus, vou repetir, Deus sabe muito bem lidar com as suas criaturas. E cada pessoa recebe segundo as suas obras. Deus, ele recompensa cada um segundo aquilo que faz, segundo as suas obras. Davi reconhecia seu erro. Lindo a pessoa que conhece o seu erro. A dona Marília Costa, lá de São Luís, mais precisamente São Bernardo, uma querida minha. Verdade. Aí, dona Marília, de acordo com o que a senhora colocou aqui, Davi reconheceu seus erros e nós, ao invés de estarmos preocupados com os nossos erros que temos, de reconhecer, de conhecer, identificar os nossos erros, estamos preocupados com os erros dos outros, com os erros dos Davis desta vida. Muita gente deixando de viver, de ser feliz, de prosperar, de viver bem, porque ao invés de identificar os seus erros e se apresentar a Deus com o coração cheio de arrependimento, está preocupado com os Davis dessa vida? Exatamente, dona Maria. Vou pular para onde, Jesus? Eu li o versículo 14. Versículo 14 diz assim: então disseram a Absalão, a todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que Aitofel, pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra a Absalão. Deixa eu pular. Versículo 23, não.
senão, né, demora demais. Versículo 23. Vendo, pois, Aitofel, que não fora seguido o seu conselho, albardou o seu jumento, dispôs-se e foi para casa, para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Quando ele viu que o conselho dele não foi aceito, a gente pode entender duas coisas aqui. É lógico que Aitofel, com toda a sua inteligência, ele sabia que Davi ia voltar. A única chance para Davi nunca mais voltar, para que Davi realmente viesse cair, seria Absalão aceitar o conselho de Aitofel, porque de fato Aitofel estava certo, Davi estava cansado, Davi estava desalentado, atordoado com tudo que estava acontecendo. Imagine você, o seu próprio filho querendo te matar, seu próprio filho se levanta contra você. Davi está... E olha, a gente nem vai falar a caminhada de Davi, tá? Muitas coisas que ele encontrou pelo caminho, muitas rebeldias, a de Simei, a de Bazã e tantas outras coisas que aconteceram. Ele está atordoado, ele está aí, de fato, Aitofel estava certo. Engraçado, né? Ele estava sempre certo. Você sabe que é por isso que algumas pessoas não liberam perdão e não limpam o coração, é porque ela se apega à sua razão. E ela diz assim, mas eu estou certo. A gente precisa entender, ter paz é melhor do que ter razão. Ter paz é melhor do que ter razão. E tem pessoas que não abrem mão da sua razão de jeito nenhum. Aitofel estava certo. Mas é preciso abrir mão da sua razão para você viver em paz e feliz. Coisa boa, irmãos, é você cuidar do teu coração, em viver em paz. Viver em paz. Conhece aquela história lá do sábio? Ela é muito conhecida, a história. Fazia dias que eu não contava história. Vou contar uma história. Você conhece aquela história lá do sábio? Em que ele teve uma confusão lá entre dois homens. E um dos homens que tiveram lá o atrito, dois homens em atrito, um deles foi na casa do sábio. O sábio senta, com a esposa do lado, está conversando com o homem diz assim, ele foi capaz de fazer, onde você viu, como é que pode? E o sábio escutou, o que o senhor acha? O sábio disse, você está certo. Eu acho que você está certo. Aí o cara sai. Quando o cara sai, chega o outro da confusão, chega o outro na casa do sábio, o sábio sentado lá com a esposa dele. Aí ele começa a dizer porque ele fez e nunca, eu imaginei que ele seria capaz de fazer, onde já se viu. O que o senhor acha? O sábio disse assim, você está certo. Eu acho que você está certo. Aí o outro também sai. Quando o outro sai, a esposa olha para eles assim, você não pode fazer isso. Você falou que o primeiro estava certo e que o segundo estava certo. Você tem que ficar de um lado ou outro. Você não pode dizer que os dois estão certos. Ele olhou para a esposa e disse assim, você também está certa. É melhor ter paz. É melhor ter paz, né, Paulinha? Aleluia, Jesus. Bora para cá. Então ele estava sempre certo. E ele sabia que era a única chance de Davi cair. Não caiu. Se não aceitar o conselho dele, Davi não caiu. Davi vai se levantar, vai voltar para o reino. E eu vou pagar. Ou seja, ele vai me procurar, ele vai me caçar. Não tem mais chance para mim. Isso é uma das razões pela qual ele preparou o seu jumento, albardou o seu jumento e voltou para a sua cidade. Uma outra razão, um outro motivo, é que tem pessoas, irmãos, que não aceitam ser ignorada. Tem pessoas que quando ela é ignorada, ela se retira do lugar. Quando a palavra dela não é aceita, ela se retira do lugar. Quando ela, é porque ela sempre, né, ela se acha, porque ela tem uma posição, porque ela não sei o quê, porque ela serviu tanto tempo ali. Então se a palavra dela de repente é ignorada, ela simplesmente não fica ali. Ela se retira. Orgulho ferido, tá? Problema de Aitofel, orgulho ferido, e ao mesmo tempo ele sabia que Davi ia se levantar. Voltou para casa e aquele homem de Deus, que com o coração magoado, caminhando com uma
coração sem se libertar. Quando chegou em casa, se preparou para a morte, né? Ele arrumou todos os negócios dele, pegou uma corda, se enforcou. Sabe o que eu penso? Eu penso assim, quando isso aconteceu, eu acredito que muita gente ficou chocada. Muitas pessoas ficaram chocadas pensando, meu Deus, eu nunca imaginei. Poxa, ele era uma pessoa tão bacana, sabe? Era um homem de Deus, ele falava de uma tal maneira que a gente escutava as palavras dele, pareciam as palavras que vinham da boca do próprio Deus. Como ele teve coragem, nunca imaginei que ele ia terminar os seus dias assim. Como que ele teve coragem de tirar a sua própria vida, se suicidar. Pego de surpresa. Irmãos, tem gente que a gente nem imagina, mas está morrendo. Tem pessoas que a gente não faz a menor ideia. Marido, às vezes você não faz a menor ideia, mas a esposa está morrendo, porque dentro dela tem uma amargura, tem uma mágoa que está torturando e destruindo ela por dentro. E às vezes você não sabe, ela não fala nada, vice-versa, né? Alguns amigos, irmãos, que não sabem nem por que fulano se afastou, porque que a amizade acabou. Ciclano simplesmente saiu da minha vida, se afastou e eu não sei o que aconteceu, porque não fala. E a pessoa carregando a sua mágoa, um dia a mágoa vai se revelar como uma grande destruição. Todo mundo que carrega mágoa está caminhando na escuridão rumo à destruição. Deixa eu vir aqui. Boa noite, Jackson. Boa noite, Jackson Lopes. Boa noite. Deixa eu vir para o versículo qual? Eu quero falar uma coisa para vocês, que apesar do que estava acontecendo com Davi, o momento, vamos lá rapidinho, o capítulo Salmo 55, vamos lá comigo, Salmo 55, que é exatamente a respeito disso daqui, só para você poder entender como era a amizade desses dois. Todo relacionamento, para ser duradouro, é preciso haver a decisão de perdoar, maturidade, tá? Irmão, você ter amizade com uma pessoa imatura, infantil, irmão, não tem nada pior. Se machuca por qualquer coisa, se fere, às vezes, sabe, fica dias sem falar com você. O que dirá se for um relacionamento de casamento? Imagine, uma pessoa imatura. O cara casar com uma mulher imatura, ela é capaz de dormir na casa da mãe. Olha lá que tem mulher que fica 15 dias sem falar com o marido. Misericórdia, até tomar um copo de água aqui. Eu não estou falando com ninguém, pelo amor de Deus. Mas é fato, é verdade. Tá? É verdade. Então é muito ruim. Quando você se chatear, quando você se zangar, quando você se sentir magoado, vamos botar pra fora, fala, chama. Senta aqui, vamos conversar. Assim não gostei, nunca mais faça isso. Porque quando você faz, eu não aceito que você fala, irmãos, fala, bota pra fora, mas não guarda nada não, que o tempo não cura. Isso aí é conversa, é balela. As pessoas ficam falando que o tempo cura, não cai nessa não, tá? O tempo não cura. Aí no capítulo, deixa eu ver quais os versículos que a gente pega. Deixa eu pegar o versículo 9. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade, que nós falamos lá, né, ainda agora. Dia e noite agiram nas muralhas, os muros dentro da campeia, a perversidade e a malícia. Deixa eu pular. Não, deixa eu continuar. O que eu acho isso? Versículo 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Dá uma pausa, deixa eu comentar isso aí com você. Dona Elzilo está botando assim, olha, tem muitos casais que se separam por falta de perdão. E como, Dona Elzilo? E como?
E tem casais que estão dentro de casa, separados, só vivendo de aparência, por falta de perdão. Aleluias. Aleluia. Seu Mariano, bota um boa noite aí, por favor, seu Mariano. Ô, seu Raimundo, eu sei que o senhor está me assistindo. Abraço para o senhor, seu Raimundo. Tá? Qualquer hora dessa apareça aí. E aí, muito interessante, Davi dizendo aqui, o que dói não é que é uma pessoa qualquer, mas é o meu amigo íntimo. Lógico, a gente vai esperar ser traído pelo inimigo? O inimigo você só espera aquilo que não presta. De uma pessoa que você não confia, que você conhece a índole e sabe que há uma falha de caráter, você não espera coisas boas. Mas um amigo íntimo, para ele chegar a ter uma intimidade com você, há uma confiança, foi construída uma confiança. E quando você confia numa pessoa, você espera que aquela amizade seja baseada na lealdade, na fidelidade, na consideração. Então, Aitofel colocou para fora, e agora que ele se revela inimigo de Davi, ele diz assim: o que mais me dói é que quem está fazendo isso comigo é aquele que era meu amigo. Não é um inimigo, não é uma pessoa qualquer, mas é aquele que andava junto comigo. Irmãos, o que dói mesmo é quando a traição vem da pessoa que você confia. Opa, seu Mariano botou boa noite. Boa noite, seu Mariano. Abraço para o senhor, abraço para a Luzia, tá? Deus abençoe vocês. Denis Ferreira, amém, glória a Deus. Bem-vindo, Denis, Deus abençoe. Versículo, ficamos em qual? 13. Mas és tu, homem meu, igual, meu companheiro, o meu íntimo amigo. Olha só, juntos andávamos, juntos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Pausa. Acho que aqui pra gente tá bom. Desse salmo aqui a gente pega só esse daqui. Então eles assim compartilhavam atividades devocionais. Dói, né? Com certeza. Você tem um amigo que vai com você à casa de Deus, que busca Deus com você, e de repente essa pessoa se volta contra você. Porque no caso de Davi, o pecado de Davi não foi contra Aitofel. Aitofel se sentiu ofendido com toda razão, mas ele não falou nada. Deveria ter falado para o rei. Quando você é sincero, quando você está na sua verdade, não importa a posição da pessoa, você deve ir, deve falar com a pessoa. Agora, no caso de Davi, o que Aitofel está fazendo é diretamente com Davi. Ele está procurando, arquitetando, planejando a destruição, o assassinato de Davi. Então, isso que doeu Davi. Era um homem de Deus, que nós estávamos juntos. A traição, geralmente, né, ela vem daquela pessoa que a gente mais confia. Agora, sabe o que eu quero finalizar bem aqui? Irmãos, toda amizade, como eu falei, ela, para ser duradoura, ela precisa de pessoas maduras, tá? E um coração decidido, disposto a perdoar. Precisa também da sinceridade, que foi o que faltou em Aitofel, e precisa de lealdade. Lealdade. Muitas pessoas nesse momento estão traindo Davi, o seu filho, Aitofel. No caso, Aitofel deu um péssimo conselho, né? A boca fala do que está cheio o coração. O coração de Aitofel estava cheio de malignidade, um homem sábio. Porém, a sabedoria agora dele já não era mais a sabedoria divina, a sabedoria humana, como diz Tiago. A sabedoria humana, terrena, é demoníaca. E ele aconselha que Absalão tenha relações com todas as concubinas de Davi, né? Se deite com as mulheres de Davi, isso para difamar Davi. E Absalão fez isso, tanto que quando Davi volta, ele pega todas aquelas concubinas, encerram elas e morrem como viúvas. Ele nunca mais tomou nenhuma delas, não chegou perto de nenhuma delas, morreram como viúvas. Muita coisa acontecendo, mas eu quero falar uma coisa para você. Se precisa de sinceridade, se precisa de lealdade, maturidade, quando as pessoas nos traem,
você precisa entender que sempre temos motivos para agradar a Deus, independente do que aconteça. Ah, tem muita coisa ruim acontecendo na minha vida. Enxerga, olha bem. Sempre temos algum motivo para agradecer a Deus. Sempre tem coisas boas acontecendo. Deus é maravilhoso. Em meio a tudo isso daqui, Davi está perdendo um amigo íntimo, mas chega alguém para ele que se mostra um amigo fiel. Uzai é amigo de Davi, mas chega alguém, irmãos, que é amigo fiel. As pessoas falam que, deixa eu voltar para lá, onde nós estávamos. As pessoas falam que amigo só Jesus. Eu discordo plenamente disso. Discordo. Até porque eu tenho os meus amigos. As pessoas dizem assim: ah, ninguém tem amigo. A Bíblia diz que há amigos que são mais próximos do que o irmão. E eu acredito na amizade. Eu acredito na amizade. Deixa eu ver aqui. Inclusive eu tenho um amigo, não é nem amigo, né? É o irmão aqui comigo. Pastor Nonato está aqui. Aleluias. Glória a Deus. Fico feliz. Opa, chegou mais um. Pastor Marcos. Bem-vindo, Pastor Marcos. Deus abençoe. Então, eu acredito na amizade. Existem amizades sinceras e verdadeiras, e quando as coisas acontecem, sempre temos motivo para glorificar, Então, quando tudo isso aqui está acontecendo, oh Jesus, 11, 16, olha Jesus, é o 17, né? 17, está aqui. Quando tudo isso está acontecendo ao redor de Davi, acontece algo no capítulo 20 e tem alguns amigos, tem Barzilai que se levanta, mas eu não quero falar de Barzilai, eu quero falar de Itai. Ah, cadê Jesus? Onde é que está aí, Luan? Itai. Enquanto tudo está acontecendo, tem Itai. Itai, ele é da terra dos filisteus, inimigos do povo de Deus, inimigos de Davi, lá de onde Davi matou Golias. Versículo é capítulo 15, deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Deixa eu pegar com você o versículo 19 do capítulo 15, diz assim, olha: disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier o seu rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu, hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faz voltar os teus irmãos contigo, e contigo seja a misericórdia e a fidelidade. Vou comentar isso com você. Quando Davi se levanta e para fugir, vai dar início a uma guerra sangrenta. Itai, da terra dos filisteus, de onde Davi matou Golias, ele se prepara, porque ele é desterrado, tá? Ele é expatriado, foi afugentado da terra dele para acompanhar Davi. Vai começar uma guerra sangrenta e Itai acabou de chegar, como Davi disse, chegou ontem, acabou de chegar para se acomodar com seus irmãos, com seus servos. E ele se prepara para acompanhar Davi. E Davi diz assim: você fica, por que eu vou te levar? Você chegou ontem, você é desterrado da tua pátria, eu vou te levar para quê? Sei que eu não sei nem para onde que eu vou, você vai me acompanhar? Não, fica aí. Itai, olha só, irmãos, versículo 21, respondeu porém Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei,
meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará teu servo. Eu quero finalizar com isso daqui, algumas coisas que eu quero comentar sobre isso daqui. Não existe amizade? Existe amizade sincera, sim. Uma coisa também interessante é que as pessoas falam assim: a gente tem que confiar só em Deus. Só em Deus. Não, irmãos. Não confieis no homem terreno a quem não pertence a salvação. Eu digo para você, se você se considera uma pessoa sincera, existem outras pessoas como você. Você não é a única pessoa. Devemos confiar sim nas pessoas e ter maturidade para caso elas se tornem infiéis, se elas nos contrariar, ter a maturidade, irmãos, para poder seguir em frente e continuar. Tem outras pessoas aí que podem fazer parte da nossa vida e nos dar muitas alegrias. Aí as pessoas não tem que confiar só em Deus. Esse negócio de ser leal, ou temos que ser leal só com Deus. Uma outra coisa interessante, vou falar, tá? Vou falar. É que dizem assim: o povo cristão é idólatra, não pode idolatrar o homem. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Embora não seja do povo de Deus, e está dizendo assim: olha, eu estou contigo, para a vida e para a morte. Existe amizade. O que Aitofel fez, mas ainda tem amigos para Davi. Davi ainda pode contar com pessoas leais. Em meio aos acontecimentos, a lealdade está. Devemos ser leais com as pessoas ao nosso redor. Devemos ser sinceros, devemos ser maduros, para que os nossos relacionamentos sejam duradouros. Mas eu quero finalizar dizendo que se nós somos sinceros, fiéis às pessoas, ao nosso semelhante, se temos amizade, e as amizades que nós temos são baseadas na fidelidade, na lealdade, muito mais ao nosso Rei Celestial, ao nosso Rei Jesus, quanto mais a Ele, fidelidade e lealdade, tanto para a vida como para a morte. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Deixa eu ver se mais alguém aqui botou alguma coisa para acrescentar. A Zinha Marques, boa noite, Zinha. Boa noite. Sumiu, né, querida? Sumiu. Aparece. Em nome de Jesus. Aparece. Irmão, estou fechando. Eu espero que Deus tenha falado contigo, tenha falado no teu coração. Aí, Aitofel era um conselheiro. Mas tem pessoas que dizem assim: se conselho fosse bom, ninguém dava. Como é que diz? Vendia. Isso é ditado popular, irmãos. Pra gente não vale. O que vale é o que está escrito aqui, ó. E sabe o que está escrito aqui? Aqui está escrito, Provérbios 25, versículo 9: na multidão de conselhos há segurança. Tá? Você só deve ter muito cuidado com quem você vai se aconselhar. Se as pessoas não são fiéis a Deus, não têm ligação com Deus, raramente ela tem alguma coisa boa para te dar. Vou finalizar. Mas digo: ô Glória, me dá os nomes para me fazer oração. O nosso rei, Davi, estava saindo. É sério? Tá. Pensei que era para pegar isso aqui tudo. Davi estava saindo humilhado, desprezado, mas ele encontrou alguém no caminho que lhe foi leal e que foi fiel. O nosso rei também foi humilhado, foi desprezado, mas nós somos leais, fiéis ao nosso rei, tanto para a vida quanto para a morte. Quem está conosco? Aline Samuel Lucas. Bem-vinda, Aline. A nossa oração hoje vai ser pela Aline, pela Shelley. Shelley, eu brinquei, falei para a Shelley e para o Shauna, quero vocês assistindo, vocês estão aqui. A Obreira Branca, a Betânia, a Luciana Torres. Só porque o Diógenes não veio, mas eu vou botar o nome dele bem aqui, para orar por ele. Eu tenho orgulho da minha letra, Jesus. Aleluias. Dona Joiana, só está chegando agora, Dona Joiana. Você não pegou nem um pedacinho assim da mensagem, não? Mas eu acho que seu nome estava aqui comigo, se eu não me engano. Deixa eu ver. Botar o nome da Dona Joiana aqui. Uma amiga Joiana, lá de São Raimundo. Joiana Cardoso, amiga de coração. Aí tem o Rafael Vieira,
sempre está por aqui. Uma bênção, Rafael. A Dilce, estava aqui. A Dilce e o Dash. Bota o Dash para assistir. Dash, vem. Raimunda, a obreira Raimunda. A minha querida que está sempre por aqui, a Conceição Ribeiro. A Simone está sempre por aqui, Simone de Jesus. A obreira Raimundinha. O Lira Filho, bem-vindo, Lira. Já se conhece já há uns 27 anos, 28 anos por aí, fomos obreiros juntos. Bem-vindo, querido. João Araújo, uma pisca na tua orelha, é o meu sobrinho. Ulisses Sodré, pastor Ulisses, bem-vindo, pastor Ulisses, pastor da Universal, homem de Deus. Concita Carvalho, quem está comigo é seu Elvis. Seu Elvis, fico feliz quando só aparece, seu Elvis. A obreira Lenice, a Graciane Miranda, lá de Porto Franco, a Jesus Portela, Marília Costa, lá de... A Jesus Portela hoje não está aqui, né? Está em casa. Marília Costa, lá de São Bernardo, São Luís. Francisca Lima, minha irmã Eucílio Torres, a irmã Lourdes, a Paula Silva, Elisvaldo Silva, lá de Imperatriz, Capixaba Lisboa, tá certo, né, filho? Ela botou, deve ser, Capixaba Lisboa. Nivaldo Alves Mendes, desde quando ele tá por aqui. A Tássia Araújo, bem-vinda. Francisca Costa, eu não sei se a Francisca ou se é George, lá de São Raimundo. Não sei se é a Francisca ou se é George, mas fico feliz de vocês estarem por aqui. Maria das Graças Miranda foi obreira comigo lá em Porto Franco, bem-vinda, querida. O Rômulo Borges, amigão Rômulo. Cristiane Silva, se eu não estiver errado, essa aqui deve ser de Imperatriz. Ricardo Luz, bem-vindo, Ricardo, bem-vindo. Chama tua namorada qualquer dia desse para assistir, Ricardo. Ricardo, convida tua namorada qualquer dia desse para assistir aqui, tá? João Pedro Silva, lá de Porto Franco, Estreito. Azenildo Lima, né? Isso. É o tio da Miriam, da auxiliar de escritório. O tio da auxiliar de escritório. Seu Edilson Cardoso, já é de casa. Seu Edilson, de vez em quando, né? Hoje chegou dando bom dia. A Poliana Ferreira, uma querida minha. A Dávila estava por aqui. Tem que assistir toda vez, Dávila. Não é só uma vez, não. A Dávila, a Francinilde Rodrigues. Bem-vinda, Francinilde. Raimundo Lopes Cardoso. A Joiana, seu Lopes já estava aqui comigo, ó. Só está chegando agora. Seu Lopes. A irmã Cláudia. Seu Raimundo e o pessoal de lá, que é gente que esperei o pessoal aqui, Daniel e Marcos. A Débora lá de Coro, vim aqui de Coroatá. Que bom, Débora, você está aí. Pastor Lunato, a Karina de Timon, Jackson Lopes Freita, seu Mariano, hoje apareceu. A Jade está sempre aqui comigo. Denis Ferreira, Célia Soares, Josiane Silva também, de vez em quando aparece por aqui. Alessandra Matos, bem-vinda, Alessandra. Pastor Marcos, Antônia Portela, a Zinha, que ele sumiu, nunca mais apareceu, a Zinha, né? E a Maria José, e seu Maurício, eu pensei que você não estava aí, seu Maurício. Opa, Jean chegou. Senador Joiana. É a Richelle Rodrigues. Richelle, vamos orar. Queridos, eu sou limitada, eu espero que a mensagem tenha falado no teu coração. Se você acredita que pode ajudar alguém, compartilha, tá? E nós vamos fazer uma oração finalizando. Quero falar para você que em meio a em tudo que está acontecendo, né? Aqui em Timidas as coisas ficaram mais afuniladas, ficaram mais difíceis agora, ainda mais agora que apareceu já, né? O caso confirmado. E em meio a essas dificuldades, nós estamos sem poder fazer praticamente nada para dar continuidade ao meu chamado. Eu vou estar sempre aqui, sempre. Inclusive, amanhã eu vou estar aqui de novo, tá bom? Vamos orar? Que Deus abençoe. Feche os teus olhos, inclina a cabeça. Peraí, rapidinho. Chegou mais uma. É a Josivane. O nome dela está aqui, ela está dizendo: Deus te abençoe, amém, amém. Seu Bebiano, botou? Chegou agora, eu acho, né? Seu Bebiano.
Oi? De Bradópolis, né? A Josiane, o Daniel está dizendo Bradópolis, a Bebiano Pereira, a Rochelle Rodrigues. Irmão, vou orar por vocês. Vou orar. Josivane, de Bradópolis. Eu vou orar, senão a gente não termina. Bora lá, inclina a cabeça e fecha os olhos. Aleluias. Pai, eis aqui em minhas mãos os nomes de cada pessoa que participou dessa live nessa noite, Deus. Estamos aqui, na Tua presença, decididos a não abaixar a cabeça, a não jogar a toalha. Nós estamos continuando. Em meio às lutas, nós estamos decididos a batalhar, a enfrentar todas as dificuldades, Deus. Tu és o nosso Deus. Eu peço a força do alto para cada pessoa que esteve comigo se alimentando da palavra nessa noite. Se alimentando da palavra. Fortalece. Se há alguém, meu Deus, que está doente espiritualmente, emocionalmente, talvez guardando ressentimento, algo que aconteceu talvez lá atrás, há muito tempo, e essa pessoa não consegue se libertar desse pecado, dessa mágoa, dessa dor, desse sofrimento. Pai, que haja um quebrantamento e que haja também uma lavagem na alma, no coração. O Senhor venha abençoar cada uma dessas pessoas. Eu oro para que todos nós possamos receber a proteção de Deus a essa pandemia que atinge não somente o físico, mas o emocional. Eu fiquei sabendo, algumas pessoas estão com medo, alguns profissionais daqui dessa cidade, com medo de voltar a trabalhar no hospital. Oramos. Livra, meu Pai, a nossa pátria, livra essa cidade, livra o nosso estado. Misericórdia de toda a humanidade, Deus, misericórdia, destrói esse vício. Nós sabemos que o vício é uma realidade, porém, sinceramente eu sei e falo abertamente que não apenas o vírus, mas há um levante contra toda a igreja de Cristo na terra. As pessoas não acreditam que a igreja é lugar de cura, que é lugar de manifestação do poder de Deus. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor manifeste o teu poder para que isso tudo possa passar e novamente nós possamos nos congregar, estar juntos na tua presença. Que cada pessoa receba a bênção de Deus para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, espiritual, física, profissional. Eu entrego cada pessoa em tuas mãos e eu te dou graças. Obrigada, Jesus. Desde já, meu Pai, que cada pessoa que está se sentindo com medo, acovardada, que ela possa ser resgatada, meu Deus, para a tua presença. Abençoa. Eu te agradeço em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Só tu és digno eternamente, impressionante, digno, diante de ti eu me rendo.
me